Beleza, está gravando. Boa tarde, Alex, G7, me dando boa tarde aí. Então vamos lá. Esse formulário aqui, como falei com vocês, do dia 19/9, sábado passado, a última parte que nós estudamos sobre noções de eletricidade, nós vamos concluir respondendo esses formulários aqui, né, para a gente ter um material de estudo aí, completando um resumo do nosso aprendizado, e em seguida iniciamos a parte de componentes eletrônicos. Então a primeira questão que nós temos aqui, ó, fala sobre a área da eletricidade, que estuda o comportamento das cargas elétricas em repouso. Então existe uma área da eletricidade que estuda, né, as cargas elétricas em repouso, que elas estão estacionadas, né, paradas. E aí nós temos as opções aí, ó. Qual que seria essa área que estuda a eletricidade em repouso, né? A carga elétrica em repouso, né? Nós temos o eletromagnetismo, eletrostática, eletricidade e eletrodinâmica. Aí responderam aí eletrostática. Todo mundo concorda? É isso mesmo, né, gente? Todo mundo concordando? Sim. Aí? Ok. É tranquilo, né? E a eletrostática, então, estuda a eletricidade estática, né? Se eu falasse eletricidade estática, já ia matar a charada. Então, as cargas elétricas em repouso é a eletricidade estática. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 2. Explique a diferença entre eletricidade estática e eletricidade dinâmica. Qual seria a diferença entre um e outro, hein? Eletricidade estática ou eletrostática está relacionado com cargas elétricas em um corpo, estando essas cargas em repouso, né? Isso. Certíssimo. E eletricidade dinâmica ou eletrodinâmica é quando as cargas elétricas em excesso estão em movimentos, ou seja, eletrostática conhecida é transformada em corrente elétrica e essa, por sua vez, é convertida em eletrodinâmica? Isso. Eletrodinâmica é o nome, né? É o nome que ela passa a ter a partir do momento que ela deixa de estar em repouso, exatamente, né? A partir do momento que a gente causa, né, gera uma possibilidade de ela se conduzir, né? Ou seja, entrar num movimento, ela passa a ser eletricidade dinâmica. Beleza? Então, a eletricidade dinâmica é as cargas elétricas em movimento. É o oposto da eletrostática. Ok? Então, aí nós passamos mais uma, questão número 3 agora. Agora nós temos o que é atração e repulsão. Explique o motivo que causa cada uma delas. E qual parte da física que estudam elas? Então, nós temos praticamente 3 respostas aí, né? Primeiramente, o que é atração e repulsão? Pode falar novamente? Pode. Bom, eu coloquei como, pelo que eu vi, né, 2 corpos eletricamente carregados. Isso. Eles podem exercer atração ou repulsão entre si, de acordo com o seu sinal de carga. Corpos, né, cujas as cargas elétricas eles possuem sinais contrários, eles atraem. E com cargas elétricas de sinais iguais, elas se repelem. E assim, eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu acredito que a eletrostática, né, que faz que é a área da física que abrange esse estudo, é isso mesmo? Não, é o eletromagnetismo. Inclusive o eletromagnetismo, ele estuda a eletricidade e o magnetismo, tá?
Está incluído o eletromagnetismo está praticamente incluído em tudo, né? O eletromagnetismo, ele não estuda somente o magnetismo, ele estuda também a eletricidade. Então, praticamente é um geral, né? Sim, E sim. aí acabou, né? Você explicou tudo aí certinho. Tranquilo. Deixa eu só... Eduardo está chegando aí, só um minutinho. Agora vamos passar para a última questão, para a gente encerrar essa parte da eletricidade aí que nós estudamos, né? Que foi a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Aí tem uma pergunta aí, ó, era para vocês fazerem uma pesquisa, né? E responder o que a Terra tem a ver com o eletromagnetismo. Alguém chegou a fazer essa pesquisa? Pesquisei também lá, e pelo que eu vi, é porque o núcleo dela contém o núcleo é feito de metal líquido, né? E a Terra Isso. funciona como um ímã, com polos positivo e negativo. Isso. Na verdade, gente, olha só, é bem isso aí mesmo, está certíssimo. E assim, uma pesquisa bem aprofundada mesmo. Na aula passada eu falei para vocês de um material que ele tem por si próprio, naturalmente, ele tem a atração e repulsão, né? Ele é um ímã, que é a magnetita. Vocês estão lembrados? Eu falei desse metal. E essa magnetita, ela existe em muita quantidade no núcleo da Terra, como você falou aí, né? Esse material líquido aí, esse metal que existe no núcleo da Terra. Então a Terra, ela acaba que ela é um gigante ímã, e é por esse motivo que a gente tem a força de gravidade, né? Ou seja, a Terra praticamente ela atrai todos os corpos que estão próximos dela. Nós mesmos, tanto a questão de materiais, né? E nós, seres humanos, animais, né? A água, tudo está atraído a esse núcleo da Terra, a esse imenso polo magnético, né? Que é a Terra. E ela, inclusive, ela tem o polo norte e o polo sul, né? Onde é evidenciado essas cargas, né? de atração e repulsão da Terra. Então, praticamente, nós somos corpos atraídos pelo magnetismo da Terra, né? E no espaço, quando tem algum um corpo espacial aí, né? Algum objeto espacial que aproxima da Terra, a tendência é ela atrair também, né? Ela tem um nível, né, de atração em que o corpo se aproxima dela, praticamente ela vai atrair. Só que, assim, pela força da natureza, né, por tudo ser perfeito, né, acreditamos que isso é força de Deus, mas quem não acredita também, né, como os cientistas não acreditam que isso é força de Deus, né, mas eles acreditam que é coisa do universo mesmo, né? E o que acontece? Quando esses corpos externos, né, que são atraídos pela Terra, eles têm a tendência de não conseguir chegar ao núcleo da Terra, né, a parte da Terra mesmo, que são várias camadas, né, de atmosfera, e nessas camadas a tendência é elas se queimarem, né, não permite chegar até as nossas vidas aqui, senão a gente ia estar sendo bombardeado certamente, né, por muitos corpos espaciais. E talvez nem existiria vida já, né? Porque aí então existe essa situação, né? Temos a atmosfera se eu não me engano, são 4 partes, né, de atmosfera, e aí elas vão, assim, praticamente elas vão deteriorando, né, os objetos que entram em grande velocidade para chegar na Terra, né? Então, na verdade, nós vivemos num, num mundo, um grande corpo elétrico, né? É tudo
Aí está explicado, né? Aí a gente consegue encontrar a explicação de toda a matéria possuir átomos, né? Átomos que são compostos por partículas de cargas, né? Positivas e negativas. Porque tudo, né? O mundo inteiro, praticamente a Terra, ela é polarizada. Então, tudo que estiver nela, de certa forma magnetizada, estará. Então, por isso que nós temos eletricidade praticamente nas nossas camisas, nossa roupa, nosso corpo, os materiais em volta da gente. Temos tudo eletrizado, né? Tudo composto por átomos, prótons e elétrons. E por isso que existe essas cargas elétricas, né? A eletricidade, o fenômeno natural, existe devido a isso, né? Porque é um grande polo magnético mesmo a Terra. Beleza? Encerramos então essa etapa aí, esse final, né, da eletricidade. O GC está falando aqui, ó, a bússola só funciona por causa do magnetismo. Exatamente, ó, perfeito, perfeito. É isso mesmo. A bússola é um grande exemplo também de magnetismo. Ela só funciona devido a esse polo norte e polo sul da Terra, que é o magnetismo, né? A bússola ela se orienta através dos polos da Terra. Perfeito isso aí, uma ótima colocação. Beleza, então? Então vamos lá, então vamos encerrando aqui e vou puxar agora aqui o slide para a gente começar os componentes eletrônicos agora. Prontinho. Vamos acertar aqui tudo. Beleza. Então, olha só, gente. A matéria que nós encerramos, né? Essa foi, inclusive, a matéria do formulário de hoje. E aqui, os componentes eletrônicos, tá? Então, como todos nós sabemos, o computador ele é composto por placas, né? É baseado na eletrônica. Então, as placas, principalmente aquela placa principal, que nós vamos aprender, que é a placa-mãe, a placa principal do computador, o tablet, o smartphone, todos esses componentes eletrônicos têm uma grande placa, uma placa principal, né? Que nós conhecemos no computador como placa-mãe, né? E todos eles têm essa placa, e essa placa ela vai ter o quê? Ela vai ser composta por todos os componentes possíveis que precisam passar por ela, tá? E aí nós vamos aprender isso, né? Temos os componentes que fazem parte da informática, temos os componentes que fazem parte da eletrônica, né? E essa construção nessa placa vai formar justamente o computador, né? O smartphone, o tablet, e junto à eletricidade que vai chegar a eles, né? A corrente contínua, nós aprendemos, vai dar vida a esses componentes, ok? E aí nós vamos iniciar isso, né? Vamos iniciar o estudo justamente hoje, né? Iniciamos o estudo dos componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos são aqueles que vão utilizar da corrente contínua para exercer determinadas funções relacionadas à eletricidade, relacionadas ainda à corrente elétrica e eletricidade, né? Então eles vão ter as funções deles
relacionados a isso, né? Não é ainda os componentes do computador, que aí vão ter as funções voltadas à informática, né? Ao computador, tá? E os componentes eletrônicos, eles existem em todos os aparelhos eletrônicos, não é só questão de computador, né? Smartphone. Nós vamos estudar esses equipamentos, mas todo o equipamento que possui, de alguma certa forma, alguma função eletrônica, vai conter o quê? Esses componentes eletrônicos que nós vamos estudar aqui. Tá bom? Hoje nós vamos ver o resistor, né? Vamos entender qual que é a função dele, né? No que se aplica, o varistor, né? E o capacitor, tá? Aí também nós vamos aplicar, vou utilizar um multímetro, né? E vou mostrar para vocês como que nós utilizamos o multímetro para testar cada um deles, certo? Esses testes que eu vou ensinar a vocês são testes para os componentes fora da placa, tá bom? Porque existe uma diferença, tá, gente? Existe o circuito eletrônico e existe o componente eletrônico. O componente eletrônico fora da placa, eu consigo testar se ele está com a funcionalidade dele boa, né? Se ele está funcionando bem, se ele está prestando, né, para ser utilizado num circuito eletrônico no todo. E também temos os componentes eletrônicos já acoplados no circuito eletrônico, soldados no circuito eletrônico. Aí sim, são testes diferenciados, nós vamos aprender também, de preferência na aula prática mesmo, né, na presencial, né, porque fica mais difícil de testar, porque a placa tem que estar ligada, né, e a gente utilizar o multímetro na placa ligada. E aí é melhor vocês estarem presentes mesmo, com certeza. Mas aí os componentes eles já conseguem separadamente ir testando, né? Lógico que também vocês vão fazer na prática também quando voltar, todos dois, né? E o que eu quero dizer é que no circuito eletrônico, normalmente o circuito eletrônico é como se fosse um todo, né? Então, assim, um componente influencia o outro. Se tiver um componente ruim, ele influencia os outros. Um componente absorve aquilo que o outro está se passando, né? Então, assim, teste em circuito eletrônico, em funcionamento, é bem mais difícil, é mais complicado, né? A gente tem que levar muito pela interpretação, né? E pela... Como fala aquela palavra aqui? Esqueci a palavra. É só lembrar, eu falo com vocês aí. Que a gente tem que tentar, né, descobrir, né, de certa forma. Porque, na verdade, vamos dizer que um dos componentes lá está com um problema, né, ele acaba influenciando os outros. O valor lá de tensão, de corrente que eu vou medir para saber se ele está ok, acaba que todos os outros vão estar iguais, né, principalmente componentes que são idênticos. Aí é meio complicado a gente ter essa certeza, né? A não ser que a gente tire o componente da placa, né? Aí certamente vai ser, né? Componente fora da placa é fácil de identificar. O componente na placa dentro do circuito eletrônico é mais complicado, tá? Então a gente tem que ter um nível de imaginar o que pode estar acontecendo, né? Bem aguçado, né? E além de um nível interpretativo, né? Interpretar o que o circuito eletrônico está ocorrendo lá. Tá? Isso aí é lógico que a gente tem que ter umas dicas, né? Mas mais com o tempo mesmo, com o trabalho, né? Que a gente vai absorvendo isso. Então vamos lá, dando sequência aqui, nós vamos começar hoje, né? Com o primeiro componente eletrônico chamado de resistor. Tá?
E o resistor, vocês estão vendo uma foto embaixo aí, é um tipo de resistor, certo? Um resistor que foi muito utilizado por muitos longos anos. Hoje em dia, as placas modernas, pelo menos de computador, tá? Outras placas aí de outros aparelhos eletrônicos utilizam em grande escala ainda. Mas estou falando pela placa de computador, né? Hoje em dia, as placas de computador, elas estão usando um outro componente substituto desse resistor. Depois a gente vai chegar a ver aqui. Mas é bom a gente aprender, né? O que é esse componente. Algumas placas, bem poucas ainda utilizam, né? Mas ele tem se tornado em desuso pelo avanço tecnológico, né? Lógico que ele continua existindo, mas ele passou a ter um outro formato, um outro tamanho, uma outra situação, né? Uma outra arquitetura física para atender essa mesma função desse aqui que eu vou explicar para vocês. Tá? É a evolução tecnológica, né? Ele passou por isso, mas na verdade ele continua existindo. Tá bom? Então, o resistor é um componente eletrônico, né? Passivo com a função primária de regular e limitar a corrente elétrica, tá? Em um circuito. Bom, o que seria isso? Como eu falei com vocês, um circuito eletrônico, ele acaba, num todo, absorvendo todas as situações, principalmente quando se trata de corrente elétrica. Então, nós temos componentes, igual eu já expliquei para vocês, nós temos componentes que fazem a retificação, né? Convertem a corrente alternada para corrente contínua, né? Para o computador, para os componentes eletrônicos. Todos os componentes eletrônicos trabalham somente com corrente contínua. E essa conversão, essa retificação para corrente contínua vai gerar o quê? Vai gerar valores de corrente contínua em torno dos 3 volts, 5, 12. Geralmente são valores padrões, né? E esses valores padrões, eles vão chegar na placa-mãe, que é a placa principal, correto? E nessa placa-mãe, nessa placa principal, esses valores serão distribuídos. Só que o que vai acontecer? Em determinados pontos da placa de circuito, né, determinados componentes, eles não vão precisar utilizar 12, ou 5, ou 3. Eles não vão precisar usar os valores padrões. Né? Ou, às vezes, vão precisar usar os valores padrões, porém, não a todo momento, a todo instante. Né? Vai precisar ter digamos que um filtro, uma regulagem dessa corrente, dessa tensão e corrente, né, que trabalham juntas. Certo? É aí que entra o resistor. Porque o resistor, ele vai fazer uma regulagem. Nós vamos colocar ele num ponto estratégico para ele regular e limitar o fluxo da corrente. É como se a gente pegasse um cano de água, né? Igual teve um slide que eu mostrei aí, e apertasse aquele cano de água, deixar ele mais justo em um determinado ponto, para aquela quantidade de água não passar com tanta força e com tanto fluxo. Ele vai passar com um fluxo menor, com uma força menor, e não vai assim inundar de uma vez, ou não vai atrapalhar onde essa água passar, atrapalhar um determinado ponto ali que precisa de um fluxo mais lento, né? Precisa de uma força mais lenta, certo? Um fluxo menor com uma força mais lenta. É o que acontece no caso do circuito, da placa de circuito, né? Do circuito todo, circuito eletrônico. Em determinados pontos daquela placa de circuito vai ter algum componente que ele precisa da corrente, precisa da corrente contínua. Ele precisa de uma tensão também? Precisa. Então, esse componente vai precisar de um fluxo de corrente e vai precisar de uma tensão empurrando esse fluxo. Só que precisa ser menor daquele padrão que chega. Aí, o que nós fazemos? Colocamos no meio do caminho ali, fazemos o cálculo direitinho, no caso do engenheiro elétrico, faz o cálculo direitinho de qual que vai ser o resistor que ele vai colocar ali, com qual resistência,
para limitar no valor exato que ele precisa de corrente e tensão. Por isso que eu falo para vocês, que eu não, né? A lei de Ohm, que os três, eles trabalham juntos, né? Tem que existir um equilíbrio entre os três. Então, vai ter componente eletrônico que vai precisar o quê? Regular e limitar tanto o fluxo de elétrons que vai chegar nele, né? De corrente, como também a força, né? Ou seja, a tensão, né? A força do que empurra essa corrente, né? Aí o resistor, um valor ohmico, lá, valor de resistência equilibrada com os dois, vai equilibrar aquele fluxo e aquela força. Essa é a função do resistor. Então ele vai estar espalhado em determinados pontos para controlar, para ter esse controle em determinados componentes na placa. Beleza? Deu para entender aí? Então, o resistor é como se fosse um estreitamento aí, né? Para regular e limitar o fluxo e a força da corrente elétrica. Beleza? Beleza. Isso aqui que eu estou mostrando agora para vocês são símbolos comuns. Tá? Quem é eletricista ou técnico de eletrônica conhece bem isso, que na verdade é chamado de símbolos de diagrama. Certo? Ou seja, quando a pessoa vai construir lá um circuito eletrônico, um circuito elétrico, né? Tanto o eletricista ou o técnico eletrônico, eles constroem o diagrama de uma estrutura, né? De uma planta. Eles constroem através de símbolos, né? Primeiramente faz essa montagem do diagrama da planta para depois colocar em prática mesmo, né? É como se fosse um estudo, um preparo antes. E aí, por isso, existem esses símbolos, tá, gente? Nós não vamos chegar a mexer com essa área, né? De ter que criar uma planta, fazer um estudo planejado para depois colocar em prática. Mas é só para a gente ter um conhecimento mesmo, que os símbolos existem, né? Para diagramas e o porquê que eles existem e no que eles são aplicados, né? Então, nós temos aí diversos símbolos, né? E aqui os órgãos, né? Que criaram, né? E controlam essas simbologias, né? E esses diagramas. Beleza? Então, vamos lá. Dando continuidade. Aqui nós temos uma foto onde mostra uma grande quantidade de resistores. Ó. Certo? Olha só para vocês verem. Vocês veem que eles têm um monte de faixas coloridas, né, gente? Isso aí não é para enfeitar, não, tá? Isso aí não é enfeite do componente, não. E essas listras coloridas que vocês estão vendo, elas dizem muita coisa. Elas dizem qual que é a sua resistência. Então, através dessas listas, eu consigo descobrir qual que é o valor ohmico, ou seja, o valor de resistência de cada um deles. Né? E vocês podem reparar que eles estão exatamente colocados em trilhas. Tá vendo? Essas trilhas aqui, é como se fossem os canos. Os canos de água, né? Que na verdade aqui são o quê? São passagens da corrente elétrica. E em determinados pontos, no meio das trilhas, nós temos os componentes resistores, né? Para controlar essa passagem, controlar esse fluxo. Então, ora essa corrente passa com valor padrão, ora ela diminui para chegar num determinado ponto. Então, assim, é muito interessante, né? É muito interessante. É algo assim, é uma engenharia muito inteligente, né? Então, os resistores servem para isso, para fazer esses controles aí de corrente, né? Tanto no fluxo como na força, na tensão. Ok? Continuando aqui, justamente o que eu expliquei está nessa parte aqui do slide. Para ficar mais claro, né, utilizamos a analogia do cano de água, tá? Que é justamente o fluxo da água, que no nosso caso da corrente elétrica é o fluxo dos elétrons, né, da corrente. Então, o fluxo da água pelo cano, ao encontrar um estreitamento ou resistência, no caso da água, a resistência vai ser o estreitamento do cano, né?
no nosso caso da eletricidade, vai ser o resistor. O estreitamento nosso é o resistor. Então, vai ter o quê? É um estreitamento de sua passagem, irá fazer com que a corrente ela venha o quê? Reduzir, né? A corrente de água lá. Ok? Então, a mesma quantidade de água que está passando aqui, ó, aqui ela vai passar bem menos. Né? Vai passar bem menos. Vai passando aos poucos. É como se esse estreitamento aqui fosse uma resistência para essa água. E a mesma coisa que vai acontecer no normal, que ela vai, além de passar uma grande quantidade, ela vai passar mais rápido, porque ela ganha o quê? Ela ganha força. Ela ganha força, ela vai ser empurrada com mais força. É aonde aqui também vai diminuir também essa força. Né? E aí, esse exemplo nós podemos usar para corrente elétrica e para tensão elétrica. E nada mais do que esse estreitamento aqui seria a resistência fazendo isso, né? Diminuindo o fluxo de corrente e diminuindo a tensão, a força da tensão. Tá? Então, no caso aqui agora, usando a analogia da água, passando para uma placa de circuito, né? O resistor tem o quê? Tem uma resistência maior que os cabos de trilhas do circuito eletrônico. Ou seja, essas passagens aqui, ó, né? É chamado de barramento, né? Ou é chamado de... Tem outro nome também, hoje estou esquecendo tudo, gente. As trilhas... Não vou lembrar do nome. Forçando a redução da corrente elétrica, né? Ok? Então, essas trilhas aí, ela tem a condução delas normal, né? Elas são de materiais metálicos e elas vão ter a condução delas de acordo com a corrente e a tensão que chega. Aí cabe aos resistores, né, em seus determinados pontos que estão aí, fazer essa redução, né, esse controle, essa limitação aí, né? Então, aí que entra então essa analogia que nós utilizamos lá, né? Esse estreitamento vai ser os resistores dentro das trilhas aí, como se fossem os canos, né? Que, na verdade, são os barramentos por onde passa. Beleza? E aí, de certa forma, né, os resistores vão provocar a queda da tensão juntamente com a diminuição do fluxo da corrente elétrica. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo? Então agora está faltando 1 minuto e meio. Acho que dá para concluir essa parte. Não, melhor não picar ela no meio. Não. Então eu vou encerrar aqui já o link. Professor. Oi. Aquelas linhas coloridas servem para quê? Então, aquelas linhas lá, através delas a gente consegue interpretar qual que é a resistência de cada um dos resistores. Né? Que tem, entre eles, tem um que tem a resistência maior, tem um que tem a resistência menor, né? Tem um que tem a resistência mais precisa. Então, através dessas linhas, a gente vai ter uma tabela de cores e a gente vai conseguir fazer essa interpretação, descobrir qual que é a resistência, o valor de resistência de cada um deles. Ok? Aí a gente vai estudar isso também. Então, eu vou encerrar o link aqui e daqui uns minutinhos eu já volto para vocês aí. Mando lá no grupo, né, o link renovado e a gente continua esse assunto aí. Até mais. Até mais.